Eu queria falar sobre a Petrobras, eu estava ávido para falar sobre a Petrobras. E até para dizer o que está por trás disso. Né? Eu queria lembrar aqui o Itamar Franco, com quem eu tinha uma boa relação, mas não tinha grandes simpatias, assim, o Itamar era um homem difícil. O Itamar Franco, num gesto desesperado, para interromper a política criminosa de entrega do patrimônio público brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a Vale do Rio Doce foi vendida pelo faturamento dela no primeiro bimestre desse ano. Em 2 meses, a Vale faturou o valor que ela foi vendida. Para interromper aquela política criminosa contra o Brasil, o Itamar, num gesto que a muitos pareceu uma loucura, ocupou a usina de Furnas militarmente e o Palácio da Liberdade. Todo mundo diz, isso é uma fantasia, isso é circense. Não é. Essas fotos correram o mundo e desestimularam os potenciais compradores das nossas empresas públicas. A Petrobras, gente, chegou a consultar, a pagar um valor que até hoje não se sabe, para estudar a mudança do nome, Petrobras, porque ela seria mais palatável para a venda e para a compra dos seus ativos pelos grandes investidores internacionais. Mudaram, chegaram a propor a mudança da Petrobras para a Petrobras, porque Petrobras é Brasil, Petrobras não, Brax. É algo inerente a combustível, algo inerente a outras atividades de uma refinaria e de uma empresa de exploração de petróleo. Então, eu acho que a primeira vez que o Monteiro Lobato se revolveu no túmulo foi quando o Geisel, em 1975, abriu o monopólio do petróleo. Foi a primeira vez que no Brasil se abriu o monopólio do petróleo, o que causou, inclusive, a cassação do mandato de 2 deputados nacionalistas, Lisânias Maciel e Roberto Saturnino, salvo engano. A outra foi exatamente no período do senhor Fernando Henrique, em que todo o trabalho, o que foi uma lástima para nós, porque ele vinha, ou nós acreditávamos que ele vinha de uma política de centro-esquerda, nacionalista, mas aderiu de maneira encantada, aderiu de uma maneira absolutamente aberta, descuidada, às ondas neoliberais do mundo, que levaram os Estados Unidos e a Europa à crise que eles estão vivendo. Ou alguém aqui acha que a política neoliberal de Portugal, da Grécia e da Espanha e da Turquia foi melhor do que a política intervencionista de Estado no Brasil? Eles estão lá pagando pela moeda única, estão lá pagando por acreditar que o mercado tinha que ficar aberto. Nós aqui, a Petrobras só pôde reduzir o seu custo de 2011 para cá, o seu preço de mercado de 2011 para cá, porque ela subiu, porque ela não valia nada. E nós vivemos um momento tenso internacionalmente. Houve queda de consumo de combustível. É natural que as empresas que fabricam combustível caiam de valor no mercado. Assim como caiu a Vale quando diminuiu o preço das commodities. Como caiu o PIB de Minas Gerais quando caiu os preços da commodity, que Minas Gerais é só commodity. Então a Petrobras, vereador Flávio, até 2002, ela tinha um lucro de 4 bilhões e 500 milhões de reais por ano. Hoje o lucro é de 25 bilhões por ano. É a empresa petrolífera que mais vai investir no mundo em 2013, 40 bilhões. É a empresa que até 2020 vai investir 270 bilhões de dólares, a empresa com o maior investimento petrolífero no mundo. E aí nós estamos diante de 2 crises. A da PDVSA Abreu e Lima, que simplesmente Venezuela não compareceu com a sua parte, o Brasil paga e fica com a refinaria 100%. A Venezuela não é mais sócia do Brasil. Não deu certo. Venezuela não honrou seus compromissos. Abreu e Lima é só do Brasil. E a Passadina? A Passadina, só para entender um pouquinho, quando se fala no valor de compra da Passadina, nós temos que entender que havia um valor de compra do ativo, mas um valor de compra dos estoques.
E naquele momento era um grande negócio, porque o mercado interno brasileiro de petróleo estava recuado, estava desaquecido, enquanto o mercado americano estava aquecido. Comprar uma refinaria lá era interessante para refinar petróleo para os Estados Unidos. E a lógica inverteu. O Brasil passou a viver um momento bom e os Estados Unidos um momento ruim. Isso tem reflexo na Petrobras. A compra de Passadina, senhores, foi aprovada pelo Gerdau, que não é petista. Foi aprovada pelo Fábio Barbosa, que é presidente da Abril e era presidente do Santander e não é petista. Foi aprovada pelo Cláudio Haddad, que era do Banco Garantia, que não é petista. Então essas questões serão explicadas a seu tempo. Mas, Antônio Carlos, para encerrar, o que está por trás disso são 50 bilhões de barris de petróleo que estão no pré-sal e que podem ser 100 bilhões. O que está por trás disso é uma campanha para desestabilizar a Petrobras de novo, para que os setores privados, a banca internacional, volte a botar a mão no Brasil, sobretudo nas nossas reservas de petróleo. Felizmente, o Brasil hoje é mais maduro. Os ridículos 400 pessoas que saíram em São Paulo e 10 que saíram aqui em Poços pedindo a volta da ditadura, viram que o Brasil hoje é um país muito mais maduro, mais democrático, uma sociedade muito mais inteligente do que era 50 anos atrás.